Agora, olha só, gente. Parece repetição de uma notícia antiga. Infelizmente, não é. Mais uma vez, um motorista de Porsche atropelou e matou um motociclista. Desta vez, o caso foi registrado em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na última quinta-feira, mas até agora o motorista do veículo não foi preso. A defesa nega que o dono do Porsche, que é o influenciador Renan Rocha da Silva, conhecido como Renan do Grau, era o responsável pela condução do veículo. As investigações indicam que o influenciador já havia sido alvo de uma operação da Polícia Rodoviária Federal em 2022 que mirava um grupo que promovia manobras arriscadas com motocicletas. Na época, ele não tinha carteira de habilitação. Só neste inquérito, Renan Rocha da Silva foi indiciado 180 vezes. Vou começar com a Priscila Silveira. Acho que aí já dá até dolo eventual. Não é possível que... Eu não gosto de transformar tudo quanto é acidente de carro em dolo eventual. Mas 180 vezes indiciado... Professor Capês, parece uma notícia repetida, é a quarta Porsche, né? Até a empresa já até soltou uma nota a respeito de tanto o pessoal usar essa arma, né? Como arma de... É como se fosse uma arma de fogo. E a gente precisa explicar para a nossa audiência que quando a gente fala em homicídio, em lesão corporal, na direção de veículo automotor, a gente parte do pressuposto que o Código de Trânsito brasileiro não vai punir a questão dolosa. O que é a questão dolosa? Ele quer produzir aquele resultado ou, não querendo produzir aquele resultado, por circunstâncias que estão juntas, né, com a conduta dele, ele assume esse risco de produzir. Então, veja, se ele está em excesso de velocidade, e não sei se é o caso aqui de embriaguez, enfim, mas muitas vezes tem essa, né, eu acho que tem essa junção da embriaguez, a pessoa passa no sinal vermelho, está em excesso de velocidade, está com questão ébria, ele assume, porque ele já pegou a direção nessas circunstâncias. Então, ele já assume esse risco da produção desse resultado, o que desloca, inclusive, para o júri. Só que aqui, professor Capês, é bom a gente fazer um adendo, que me parece que ele, inclusive, quando foi, ele fugiu, né, do local do acidente, enfim, e me parece, e aí eu acho que é isso que aconteceu, uma outra pessoa ele se apresentou, na verdade, quem se apresentou não era ele. Então, uma pessoa fez uma autoacusação falsa para poder eximi-lo mais uma vez. O que nos parece? Que ele não tem aqui a sensação de impunidade. Né? Porque se uma pessoa foi 180 vezes né, notificada, colocou a infração administrativa, me parece que ele está se lixando para a questão de ser punido ou não, fazendo uso de um veículo como arma. Aí a Justiça do Rio de Janeiro tem que dar uma resposta à Polícia Judiciária. Ele foi indiciado 180 vezes, então nenhum deles virou processo, nenhum processo virou condenação. Então, só para pontuar, o Diogo da Luz, o que a professora explicou aqui, o dolo eventual é o dane-se. Né? Tem uma fórmula do Reinhard Frank, 1907. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, continuarei agindo do mesmo jeito. O sujeito está dirigindo, ele fala, dirigindo assim, é até possível que eu venha matar alguém. Não é isso que eu quero, mas se acontecer, para mim, tanto faz. Isso que é o dolo eventual. E como a professora colocou, é homicídio doloso, vai para júri. Pena de 12 a 30 anos se tiver qualificadora. Você não acha que as penas do homicídio de trânsito, culposo de trânsito, também estão muito baixas? Eu acho que a impunidade que é o grande problema. Não adianta, na minha opinião, discutir muito as penas se a gente não sabe quem são 90% ou mais dos autores dos crimes violentos. Sempre falo isso. E veja nesse caso aqui, como disseram, 180 vezes indiciado. Ele próprio gravou e publicou nas redes sociais dele uma série de crimes que ele cometeu. Ele se autodenunciou como criminoso. Como nada aconteceu, lógico, a sensação que ele tem é que ele é impune, ele é inimputável, ele está acima da lei. E, como você bem disse, Capês, se morrer alguém na frente do meu carro, dane-se, porque não acontece nada comigo. É essa sensação de impunidade que é o pior mal que nós temos, que gera tantos crimes no Brasil. É inacreditável um caso desses, um sujeito ainda estivesse solto para poder dirigir desse jeito e matar mais um trabalhador rural educadamente seguindo o seu caminho. Lembrando que a pena é de 2 a 4 anos. Só 2 a 4 anos, que dá regime aberto. Meu querido Guilherme Mendes, que loucura, não? Quer dizer, imagina os pais também, ficam à noite em casa com o coração na mão, os filhos na rua, ou vem de Uber, ou vem de carro. O trânsito se tornou praticamente um local, como atravessar uma selva.
Capês, nesse sentido, que quando a gente faz determinadas críticas ao Congresso Nacional, que, no meu entender, se debruça temas que não têm a menor relevância nacional, aqui fica um pedido e quase que um grito de socorro de que o Congresso precisa se debruçar sobre a questão do trânsito. O que a gente tem de acidentes que sequelam pessoas, o que a gente tem de mortes em razão do trânsito caótico que o Brasil enfrenta, é algo que não tem comparativo no mundo. Mata-se mais do que em guerras, mata-se mais do que em epidemias. E isso acontece todo final de semana nos grandes centros do Brasil e no interior do Brasil também. É preciso mudar um pouco a abordagem em relação a essa questão da legislação de trânsito. Se uma pessoa tem uma carta cassada, ela não deve só receber uma notificação, ela deve receber a visita de um agente público que vai apreender a sua carta e penas acessórias a isso. Porque se ela tem a carta cassada, não vai, não entrega voluntariamente e segue dirigindo, você está dando licença para um cara desse matar. Todos esses casos em que a gente viu, dessas tragédias recentes, os condutores ou não tinham carta, ou tinham a carta vencida, ou tinham a carta válida, só que com muitos pontos, ou seja, muitas infrações cometidas. E aí eu pergunto, o que acontece com eles? Nada. Eles vão ser chamados e vão ter algum problema quando eles forem renovar esse documento de 5 em 5 anos, ou então de 10 em 10 anos, caso a idade. Normalmente são jovens. Então, quer dizer, esse problema vai se fazer sentir só depois de muito tempo. Um segundo ponto, temos que responsabilizar a indústria da bebida. Não aquele que vende a bebida, mas todo o ecossistema. Os bares, a indústria automobilística, todos aqueles que, de alguma certa maneira, colaboram para esse ambiente em que há uma noção de virilidade, há uma noção de braveza, há uma noção de liberdade correlacionada à bebida e direção, coisas que não têm o menor sentido. Isso passa pela publicidade, isso passa pelas casas que vendem bebidas, isso passa pelas famílias que são permissivas em deixar um parente seu sair para beber depois, sair para dirigir depois de ter bebido. É necessário, sem dúvida, um choque cultural. Se não houver múltiplas abordagens a esse tema, nós não vamos vencer essa guerra. Como é que fica, então, Belucci? Pois é, Capês, me alinhando ao que o Guilherme colocou, eu vejo que precisaria de uma mudança no Código Penal como um todo. Você tem alguns projetos discutindo, mas precisaria realmente mudar o Código Penal, aumentar as penas, ter uma punição mais dura. Infelizmente, em todos esses casos seguidos, foram a marca, né, de veículo Porsche, que é uma coincidência, poderia ser qualquer carro de luxo, fez a própria marca se manifestar. Nós tivemos muitos casos aqui em São Paulo, né, no Brasil afora. Teve na Vila Madalena atropelamento de ciclistas, teve um outro menino que teve a vida ceifada, teve um na Paulista que teve o braço amputado, não sei se vocês lembram, também deu bastante repercussão na época. E certamente todos esses condutores que cometeram esses crimes, certamente já estão ou em casa ou em vias de sair da cadeia. Como você colocou, são 4 anos, né? Já seria regime semiaberto direto. Então, assim, precisa de uma mudança na legislação. Regime aberto ainda. Aberto. E na cultura. Na nossa restritiva de direitos. Na nossa cultura como um todo, porque é realmente esse incentivo, essa libertinagem, né? Esse consumo de drogas, de bebida, que realmente permeia toda a nossa sociedade, infelizmente. Agora, nós voltamos na questão do número de policiais, porque realizando comandos, principalmente naquelas principais artérias, que são vias em que pode se desenvolver alta velocidade, tomando como exemplo das todas as cidades do Brasil, pegando aqui a capital de São Paulo, por exemplo, podia pegar qualquer outra capital, você tem as Marginais, você tem a 23 de Maio, você tem ali na Radial Leste... Bandeirantes. A Bandeirantes, que são vias em que são propícias ao desenvolvimento de velocidade. E aí esses carros vão a 300 km por hora e que se colidem com outro veículo, infelizmente, ocorre uma tragédia. Então, os comandos, radares, é possível estabelecer uma prevenção mais fácil do que para os assaltos. Não é possível morrer pessoas dessa maneira como estão morrendo. Bom, Capê, só para complementar, pois não. Tem uma iniciativa recente agora que cassou passaportes de pessoas condenadas em processos trabalhistas. Essa é uma pena acessória à condenação. Eu acho que nós poderíamos começar a pensar em coisas parecidas. Restringir outros direitos e não só aquele de conduzir. Porque se você é um mau condutor contumaz, responde a crimes e tudo mais, por que isso não pode vir a afetar a sua vida em outras esferas? Talvez aí comece a haver uma saída para esse desrespeito e essa descrença absoluta na justiça quando ela é aplicada em relação a crimes de trânsito.